De volta para casa. Brasileiros que estavam em Gaza desembarcam daqui a pouco em Brasília. Desespero só aumenta. Sem combustível e sem comida, principais hospitais de Gaza param de funcionar. 6 bebês prematuros morrem e ONU, de mãos atadas, faz 1 minuto de silêncio. Tá esquisito. A operação da Polícia Federal para prender supostos simpatizantes do Hezbollah termina em pagode. Cadê o dinheiro? Conselho Nacional de Justiça aponta gestão caótica dos bens e valores apreendidos pela Lava Jato na gestão de Sérgio Moro. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Muito boa noite para você que nos assiste dos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube, e também no canal Com Brasil, rede de televisão comunitária, disponível em algumas operadoras de TV. E claro, muito boa noite também para os meus queridos Chico Sá, Chico Pinheiro, segunda-feira, 3 de novembro de 2023. Coragem, que hoje é segunda-feira, sempre com muita coragem. E coragem para enfrentar o calor que tem em São Paulo. Nossa Senhora! Imagina, eu estava no Rio de Janeiro, estava 28 graus. Cheguei aqui 38, 37, 10 graus a mais do que o Rio. São Paulo ganhando do Rio nesse critério aí. 10 graus. Meu Deus do céu. Só que a gente não tem praia, né, gente? Então a gente só sofre aqui com o calor. Vamos pro Ceará, vamos pro Ceará. Tem as praias do Pinheiros, do Tietê. Né? Ah, essa praia aí eu acho melhor deixar pra lá, viu? Mas tá difícil, gente. Hoje tá difícil. E a gente tem muito assunto para falar aqui ao longo do programa hoje. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todas essas análises para você. Tem os 32 brasileiros voltando da faixa de Gaza. Finalmente eles vão chegar hoje à noite aqui no Brasil. A gente está acompanhando essa viagem. O dossiê da face agrária de Arthur Lira também, e o clã dele em Alagoas. Ao longo do programa, a gente vai contar essa história para você e também o governo federal respondendo sobre a presença numa reunião com o esposo de traficante. Flávio Dino falou sobre isso. Enfim, a gente vai desmontar toda essa história aqui também ao longo do programa. É isso, gente. Vamos nessa? Boa noite, vamos nessa? Como que a gente vai começar hoje? Eu quero também? começar falando hoje de Minas Gerais. Minas Gerais devastada, arrasada. Minas Gerais que um dia, Xará, inspirou o Drummond, falando de Belo Horizonte, falou, não quero ver-te nunca mais, triste horizonte, destroçado amor. Minas Gerais está sendo arrasada já há alguns anos pela mineração. Né? A gente se lembra, a Vale, em Brumadinho, 272 mortos na ruptura da barragem da mina do Córrego do Feijão. Né? E a tragédia se espalhando depois, também pelo rio Parapeba, milhares de peixes mortos, milhões. Né? Depois de Brumadinho, veio, ou antes, né, a mina lá de Mariana. Isso aí é Brumadinho, olha aí. A mina de Mariana, você se lembra, Mariana morreram 19 pessoas, mas várias casas destruídas. A ruptura dessa barragem poluiu o Rio Doce e várias cidades mineiras com o rio morto, inclusive Capixaba e chegando ao Oceano Atlântico, ameaçando até o arquipélago Santuário de Abrolhos. Pois é. Pois agora, mais uma barragem da Vale ameaça se romper. Dessa vez, na mina de Fábrica Nova. Rejeitos podem atingir a cidade distrito que eu conheço, de Santa Rita do Urão, pertence a Mariana. Região ali de Ouro Preto, Mariana, tem Santa Rita do Urão, tem Antônio Pereira. É onde a Vale, né, deixou também arrebentar aquela usina, aquela barragem que é dela, da Samarco e da BHP Billiton. Elcio Zolini, meu colega jornalista competente, outra barragem da Vale em Mariana interditada. Risco de rompimento é alto e ameaça 300 pessoas. Parece que a Vale não aprendeu nada com as tragédias
de Mariana e Brumadinho. Nunca quis aprender, né? Nunca quis. Nunca pagou para valer, né? Impune, né, Chico? Impunidade. Impune. Com as autoridades assistindo, com o governador de Minas incentivando as mineradoras. Né? Ia lá, em Paracatu, com a Kim Ross, são mineradores de toda a ordem que vão destruindo tudo. Esta agora que a Vale está ameaçando, Santa Rita Durão, não é uma usina, é uma barragem de rejeitos, né, que está para se romper. Sexta-feira foi dado o alerta que a coisa podia arrebentar. A Agência Nacional de Mineração recomendou que os moradores da região se mandem daí, mas, por enquanto, continuam lá muitos deles. O presidente da Associação dos Moradores disse que, apesar da notícia ter chegado até a Prefeitura de Mariana, que ele não foi informado dos riscos. Então é isso, pode acontecer de novo. Sem contar, Chico, a gente estava falando hoje de uma matéria que mostra a Serra do Curral, destruída. Uma destruição pesada. E um personagem muito interessante para o jornalismo brasileiro entrar. Até agora, só a revista Piauí, com o repórter Alain de Abreu, falando de um xará dele, que é o Alain Cavalcante. Cavalcante com E, Cavalcante que é um empresário alagoano, dono de 30 e tantas empresas, um bilionário, que está simplesmente arrebentando com a Serra do Curral. E que há 15 anos não era ninguém. Não. Descobriu... Ele tem mais de 2 milhões de multas do IBAMA, mas compensa mais ele destruindo do que... E até eventualmente pagar aqui e acolá, é mais dinheiro do que ele sair de lá. Então ele vai acabar. Serra do Curral. Quer dizer, Serra do Curral é a serra que protege Belo Horizonte, que está destroçada. Está destroçada. São várias mineradoras. Ele toma multa em uma, não paga, vai para outra. Claro. E tem baitas escritórios de advocacia... Né? Segundo a matéria, inclusive, a matéria da Piauí diz que um escritório desse ligado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos ver isso. Vamos entrar nesse assunto, mas não agora. Vamos investigar mais isso e falar com o Alain de Abreu, da revista Piauí. Parabéns, Alain, pela matéria. E como se não bastasse essa tragédia, que o Elcio está denunciando aqui, que hoje saiu, acho que no UOL, no Estado de Minas, nos jornais, tragédia anunciada, não sabemos se vai acontecer, mas é preocupante, muito preocupante. Vejam este blog do Elcio Zolini conta muita coisa. Como se não bastasse, ainda tem várias, é um cipó de mineradoras. Tem a Gerdau. Olha o que a Gerdau está fazendo na estrada que liga o Rio de Janeiro a Belo Horizonte, ou Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. Ali na região histórica também de Congonhas, perto de Lafayette, é um trecho ali de 100 quilômetros, que é isso aqui, ó. Acidentes deixam 4 mortos em menos de 7 horas. Olha, no mínimo 10 por semana. Olha aí, olha o carro lá destruído pelo caminhão. Os carros debaixo do caminhão. Esse aqui acho que matou 3 ou 4 pessoas. E é toda hora. Quer ver como é que está a estrada? Essa é uma estrada federal, administrada por uma empresa que está ganhando dinheiro, muito dinheiro nisso aí, chamada Invepar. Olha aqui a estrada. Isso aqui, gente, é uma rodovia federal. Não é transamazônica, não. Aquilo ali, que você viu antes, é asfalto. Olha aqui, olha mais um carro. Olha mais um carro destroçado. Olha, isso aqui é asfalto de uma BR. Só que essa BR se transformou numa via de caminhões de mineradoras. Cara, são centenas, mas 300, 400 caminhões passando aí todo dia. Olha aqui, olha a fila de caminhões. Tá vendo? Olha a fila de caminhões. E esta parede de minério aqui está à margem da estrada. E esses caminhões carregados com toneladas e toneladas usam impunemente essa estrada, o asfalto não aguenta, tem buraco, a sinalização desaparece e as pessoas morrem, mas morre muita gente aí, E é todo dia você pegar, põe aí BR-040, põe no Google aí para você ver, BR-040, tem um acidente com morto atrás do outro. Olha aqui, se eu olho isso aqui, parece que a estrada não é de asfalto, volta aquela ali para mim, a anterior. Olha aí, você acha que isso aqui é asfalto, isso aqui é uma rodovia federal, que é pista única, não é nem duplicada, e são caminhões assim, carregados de minério,
né, esmagando carros. E as mineradoras impunes, arrebentando Minas Gerais, eles levam esse minério para uma outra barragem, que volta e meia ameaça também, que está em Congonhas, que é na região de Fábrica, é o nome, né? Essa de Santa Rita do Durão se chama Nova Fábrica. Levam, põe no trem de minério da Vale, que leva isso para o porto de Vitória, Tubarão, sei lá. Então aí está tudo destruído, tudo arrasado, tudo mal sinalizado. E a Inverpar ainda tem a cara de pau de cobrar o pedágio para esta porcaria. Tem pedágio nessa estrada? Tem! Meu Deus. Tem pedágio, Chico. Tem pedágio. Agora, é uma estrada federal e eu queria chamar a atenção, quem assumiu agora o Ministério das Estradas, da Infraestrutura, né, chamar a atenção do governo federal. Essa farra não pode continuar. Se o governador de Minas, Romeu Zema, é aliado das mineradoras para destruir o estado de Minas Gerais, o governo federal, pelo menos, pode botar uma certa ordem nesta rodovia que hoje é considerada a estrada que mais mata no Brasil. Mais mata no Brasil. E quem mata? As mineradoras. É isso aí, ó. E aquele cidadão que você falou, o de Alagoas, né, que está Alain Cavalcante, e tem não sei quantas empresas de mineração, olha aí o estado dos carros. Um carro na frente de um caminhão daquele não vale nada, né? Não vale nada. Né? Aquele cara ainda está fazendo o seguinte, ele cava aqui às margens da rodovia, sem nenhuma autorização, ele cava valas de minério, porque ele descobriu que essa terra, Chico, depois de processada, essa terra com minério, ainda se aproveita o minério dela para exportar. Minas está sendo espoliada mais uma vez. Mais uma vez. O nome disso é Vale. Agora, volta e meia, olha o tamanho disso aqui. Isso aqui são as dragas que arrancam o minério. Né? E volta e meia, você liga a televisão, os grandes canais, está a propaganda da Vale, propaganda sobre o meio ambiente, propaganda sobre cultura, financiando a cultura, financiando o meio ambiente. Mas é isso que eles estão fazendo em Minas. Vale, Gerdau, Samarco, e todas elas vão e ficam o buraco e ficam as mortes. Minas Gerais precisa ser socorrida por alguém. Mineiros, berrai, gritai para o Brasil te ouvir, porque o que está acontecendo aqui não basta Paraopeba, não basta Brumadinho, não basta a Mariana, vamos ter mais um desastre. Meu Deus. Está avisado, mas até agora os moradores de Santa Rita do Durão não foram ainda retirados de suas casas. E a BR-040 vai continuar matando. Quando chove, então, meu Deus do céu. Muito importante a gente falar disso, até porque muitas vezes a gente fica como vendo, né, só na imprensa local, mineira. Sim. Parece que o Brasil, a imprensa, né, nacional não está de olho nisso, gente. É tão importante, né? Você vai para BH, mas fica ali... a Serra do Curral é justamente ali, né, no entorno, quando você sobe para ir no parque. Não, quando você vai e quando você vai de carro a BH e passa nessa estrada, se é à noite, então é um pânico, você não enxerga a sinalização, vem uma lama que solta das rodas dos caminhões, te mancha o seu para-brisa, você não enxerga nada. Está chovendo atrás, é um perigo. Freio não pega, entendeu? Porque está tudo... É isso. Mas nós vamos tratar mais desse assunto. Eu quero até chamar depois esse Alain para falar sobre a belíssima matéria dele. Aprofundar nesse personagem e as ligações que ele tem com escritórios de advocacia famosos em Minas Gerais. Matéria dele tem o nome de O Predador, falando desse cara, mas que tem fortes ligações políticas no Estado. Fortíssimas ligações políticas. Eu queria, uma hora dessa, chamar o Alain aqui para falar disso. E tem outros rolos que envolvem Ministério Público de Minas Gerais, né, em defesa desses interesses, que não são interesses da população de Minas. É isso, gente. Vamos ficar de olho mesmo nessa história. Agora, uma boa notícia, gente, que a gente estava aguardando muito, né, Chico Sá, Chico Pinheiro, são os brasileiros que estavam em Gaza, os 32 brasileiros que foram repatriados e estão chegando daqui a pouquinho no Brasil. A gente tem o trajeto, inclusive, desse retorno. A nossa produção fez uma arte para a gente colocar aqui na tela para vocês terem uma ideia, né? A previsão
é de que desembarquem em Brasília por volta das 11 horas da noite. Eles vieram do Egito, que você está vendo ali na direita, fizeram uma escala em Las Palmas, na Espanha, ali na parte de cima. Canárias. Exatamente. E agora eles vêm para o Recife primeiro, no Pernambuco, e depois chegam na base aérea de Brasília. Eles vão ser recebidos pelo presidente Lula, inclusive vão ficar um tempo ali descansando, né, gente? Porque realmente... Fica 1 ou 2 dias. Isso. Depois vão para noites... Sorocaba, né, Xará? Depois, interior de São Paulo. Exatamente. Sorocaba para agradecer o prefeito de Sorocaba. Se você não entendeu a piadinha... Brincadeiras à parte, eles vão realmente para o interior paulista. São Paulo, não Sorocaba. Que sim. é a história do prefeito que... Uma bolsonarista, né? O cara ousou dizer que era ele que estava fazendo isso, mas todo mundo tá querendo tirar uma casquinha, né? O Bolsonaro tentou, falou, né? Também tentou, que fui eu que... Fez uma longa operação. Não, e uma bolsonarista que chegou aqui na primeira leva, né? Gravou o vídeo aí nas redes sociais. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o prefeito de Sorocaba, que me trouxe de Israel. Tá bom. A gente tem que rir mesmo para poder, né, aguentar essas histórias. Pelo menos eles estão fora lá. Ei, coisa boa. Pessoal chegando, vamos chamar a Elu aqui. Essa é a boa notícia, notícia, né, que a gente gosta de dar, né? Essa é a boa notícia que a gente gosta de dar. A Heloísa Vilela está aqui com a gente. Hoje a Elu com um sorriso aqui com a gente. O Lula disse também, hoje é um dia muito feliz para o Brasil, um dia de festas. Vamos receber os 32 brasileiros e parentes palestinos no nosso país. Finalmente, não vamos deixar ninguém para trás. Quanto que a gente esperou por essa volta, né, Lu? Nossa, foi muito. Eu acho que tem uma imagem que diz muito disso, que foi quando eles ainda estavam no Egito, ainda iam para o Cairo, pararam ali para almoçar e rapidinho, na beira do mar Mediterrâneo, e os pais não aguentaram, soltaram as crianças que estavam lá há mais de 30 dias presas dentro de casa. Elas enlouqueceram, correndo pela praia, e eu acho que isso diz tudo, né? Assim, expressa todo o sentimento deles e da gente ao vê-los voltando. Então, foi realmente muito importante essa volta, o governo brasileiro conseguir retirar esse pessoal, mas ainda tem muita história para ser contada e ainda tem mais gente por lá precisando de sair, né? Sem dúvida, sem contar o trauma, né? Mas essa imagem da praia, eu já vi diversas... Eu ia falar isso, Chico, eu já vi diversas vezes essa imagem, toda vez que eu vejo eu fico arrepiada. Lugar de criança é aí, na beira do mar, brincando, e não debaixo de bomba, né? Essa praia é do Egito, né? Sim. Essa praia de Al-Arish, no Egito. Chegar cantando, né? Viemos do Egito. E muitas vezes nós tivemos que rezar. Alá, Alá, meu bom Alá. Mas tem que rezar muito, tem que pedir muito a Alá, porque a situação continua crítica para muita gente, né, Elu? Aí na faixa de Gaza. Né? Exatamente. Foi exatamente o que disse o ministro Mauro Vieira quando comemorou a saída dos brasileiros de lá, e foi também o que disse o Hassem, quando que fez essas imagens, inclusive está com 2 meninas pequenas, quando também conversou com a gente, falou foi um alívio e tal e coisa, mas não deixou de falar as pessoas que ficaram lá, os quase 2 milhões, né? Hoje a gente não sabe quantos são, mas mais de 2 milhões de palestinos que continuam na faixa de Gaza cercados e bombardeados de noite. Exatamente. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai mostrar a entrevista da Elo com o Hassem, né, que tá voltando de lá nesse momento. Inclusive, no avião, essas crianças já receberam os primeiros cuidados. A gente viu as imagens dessas crianças na praia, né, lá no Egito. A gente tem também as imagens delas aí recebendo os primeiros cuidados, né? Como é bom a gente ver essas crianças sendo... É isso, né? O cuidado depois de um momento tão devastador que elas passaram, né? Pintando. Imagina quanto tempo que elas não podiam fazer isso. A agonia que eles viveram, eles podiam, não é, até ter acontecido uma tragédia com eles. Foi o que o Hassan quem está debaixo de bomba, o natural é a morte. É o que eles esperavam, né? Foi o que o Hassan disse. Daqui a pouco a gente vai justamente colocar essa fala. E o presidente Lula também fez uma fala muito dura hoje. Ele igualou a atitude do governo de Israel ao Hamas. A gente tem esse vídeo. Vamos assistir. Nessa guerra, sabe, depois do ato provocado, e eu digo ato de terrorismo do Hamas, que provocou um ato, as consequências da solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi a do Hamas, porque eles estão matando inocentes, sabe?
sem nenhum critério. Sem nenhum critério. Sabe, jogar bomba onde tem criança, onde tem hospital, a pretexto de que um terrorista está lá, não tem explicação. Primeiro vamos salvar as crianças, as mulheres, aí depois faz a briga com quem quiser fazer. Elô, agora os brasileiros já estão de volta, né? A gente vinha comentando, inclusive, aqui no programa, o quanto o Brasil, o governo federal, precisava ter uma resposta a esse genocídio que está acontecendo, né? Pois é, eu acho que hoje foi o começo, né? O que a gente viu na fala do presidente Lula é apenas o começo. O que eu ouvi dos diplomatas é que se esperasse, a partir de hoje, uma movimentação maior do presidente nessa direção de pressionar por um cessar-fogo imediato, que é o que o Brasil vem pedindo desde o começo, tentou na ONU e vai voltar a tentar isso na ONU. Eu acho que foi uma fala muito importante do presidente, especialmente a segunda parte, quando ele diz que não existe justificativa para bombardear hospital, jogar bomba onde tem criança, com a desculpa de que tem um militante do Hamas. Eu só discordo da primeira parte, mas eu acho que ele tem que falar isso para não ser muito criticado, que ele igualou o que o Hamas fez ao que o governo de Israel está fazendo. E claro que não tem comparação, 1.200 mortos, porque o número foi revisto para baixo, a grande maioria de militares, e com essa mais de 11 mil mortos e escolas e hospitais, templos, igrejas, mesquitas bombardeadas. Então, acho que não tem a menor equivalência, mas eu acho fundamental a fala do presidente Lula, deixando bem claro que não existe nenhuma justificativa para essa cena que a gente está vendo aí agora e tantas outras, né, pessoal? Porque o que a gente está vendo agora é esse cerco final aos hospitais de Gaza. A gente está vendo tiroteio na porta de hospital, a gente tem relatos do que está acontecendo no maior hospital de Gaza, que é o Hospital Al-Shifa, que tem mais de 100 corpos do lado de fora em decomposição. Sim. Então os médicos não conseguem fazer nada, não conseguem atender ninguém, não tem mais água, não tem mais nada. Então não tem comparação e foi importante ouvir o presidente Lula falando dessa covardia do Estado de Israel. Lô, você bem puxou essa história dos hospitais, porque é, assim, um horror. Só hoje morreram 6 bebês prematuros no Hospital de Al-Shifa, que é o maior na faixa de Gaza. Esse e o Hospital Al-Quds também. Aí ele é o segundo maior, né, o Al-Quds. Eles fecharam hoje por falta de combustível. A gente sabe disso porque a Al Jazeera reportou essa informação e ainda segundo a Al Jazeera, as tropas de Israel entraram hoje dentro do Hospital Al-Quds, gente. Dentro do hospital. Olha as imagens, as últimas que a gente não tem essa entrada lá, porque ninguém está conseguindo se comunicar, mas olha as últimas fotos que a gente recebeu de lá, a situação do hospital do lado de fora. Por aí você imagina o que tem lá dentro. Eles estão dizendo que 36 bebês recém-nascidos, prematuros, podem morrer nas próximas 48 horas, sem falar dos 650 feridos que estão sendo despejados do hospital, né? As tropas israelenses querem que todo mundo saia, do jeito que tiver, sem assistência. E os médicos dizendo, a gente só sai daqui se for garantida a saída dos nossos pacientes primeiro. Elô, e nesse hospital Al-Shifa, né, o Médicos Sem Fronteiras falou com o hospital, com o médico que está lá dentro, né, que trabalhou, um profissional da equipe médica, e você tem justamente o relato dele, né, falando sobre a deterioração das condições de todo o local ali. Pois é, depois de muita dificuldade, eles conseguiram se comunicar com um cirurgião que ainda está lá dentro. E ele diz que a situação lá é a pior possível. Ele diz, não temos água, não temos energia, e ele vai fazendo o relato justamente de que não tem como cuidar dos pacientes, eles têm gente do lado de fora ferida que eles não podem socorrer, porque se eles chegam do lado de fora, tem atirador de elite e já mataram pelo menos uma pessoa com um atirador de elite dentro do hospital. Se eles mandam as ambulâncias para tentar socorrer, as ambulâncias são alvejadas, ou seja, é um alvo militar. O hospital, o maior hospital de Gaza, virou um alvo militar e não tem a menor condição mais de funcionar.
é assim, está num cerco, como está também o hospital de Al-Quds, que tem tiro do lado de fora. E hoje a gente recebeu uma imagem do hospital Indonesian, e que tinha ali jornalistas tentando trabalhar ali em volta e foram alvos de um ataque aéreo. Tiveram que sair correndo. Olha isso. Olha a imagem do jornalista correndo desesperado. A gente tem o áudio também, Elô, desse vídeo que você está descrevendo. استهداف مباشر لنا الآن استهداف مباشر الآن استهداف كبير غارات في شمال القطاع. Gente, é que impressionante, loucura, né? E agora a gente soube, né, como você falou, Gabi, que as tropas de Israel entraram no hospital Al-Shifa e a gente não sabe o que isso significa. Como eles entraram, por que entraram e o que estão fazendo lá dentro. A gente não tem mais comunicação, a gente não tem vídeo, a gente não tem foto, a gente não tem testemunho. Então a gente decididamente não sabe o que está acontecendo e só pode esperar pelo pior. E o Israel, inclusive, divulgou uma foto, né, Chico Pinheiro, do soldado de Israel, né? Está me dizendo aqui que é dos israelenses, alguns israelenses ocupando o parlamento. Exatamente, o parlamento de Gaza. Olha só essa imagem que a gente está vendo agora. O ministro da Defesa, o Yoav Galan, disse: o Hamas perdeu o controle de Gaza, não é capaz de parar as forças de defesa de Israel. E aí divulgou essa imagem, né? O exército está divulgando uma imagem que supostamente é de vitória, né, Lô? Pelo que a gente uma tá propaganda, né, do domínio, da dominação absoluta, né? Já estamos até aqui, né, com essa... Agora, o grave é essa questão da história, essa loucura, essa cegueira de enxergar um terrorista em qualquer lugar, inclusive numa cama onde está um bebê. Sabe, quando começa isso, vai valer tudo. E é aquilo que a gente falou outro dia aqui com o João Paulo Charlot, né, Chico? Israel sabe onde está bombardeando. Sim, sabe. Eles sabem o que eles estão fazendo. Sabe. E é preciso agora, porque o mundo inteiro se manifestou. Esse fim de semana, a gente viu manifestação de sexta-feira para cá, falaram tem 1 milhão de pessoas, mas seguramente mais de 200 mil pessoas em Londres. Em Londres. Manifestações em Berlim, nos Estados Unidos. O Brasil ainda está devendo ao mundo uma grande manifestação, né? É manifestação pró-Palestina, não é pró-Hamas, não. É em defesa da vida humana que está sendo destroçada pela força covarde de Benjamin Netanyahu, que muitos, quer dizer, isso não pode servir para uma campanha antissemita. Isso não é contra os judeus. Aliás, quem está contra os judeus, quem está traindo os judeus, quem está sujando, conspurcando, né, a imagem do povo decente, do judeu decente, é Benjamin Netanyahu. Está destruindo o patrimônio moral, dos judeus. Ele que tem uma rejeição enorme. Mas é preciso parar esse homem. E agora, talvez, com a vinda dos brasileiros, que estavam reféns dele, Sim. Não me venham com a conversa igual o embaixador deles aqui, mentiu. Não, que o Hamas teria... o Hamas está... Olha a situação. Eles estão dominando tudo já, não tem... Hamas não tem força para segurar brasileiro, para segurar isso e aquilo. E esse... Olha, eu acho que tem uma coisa... Zonchene, né? Diz Zonchene, diz que não, que o Hamas e o Egito que não deixavam os brasileiros sair de lá. Mentira! Depois teve até que voltar atrás, se enrolou. Mentira! Que chama Bolsonaro para fazer parte de uma mesa, para dizer de que lado ele está, porque tem isso também, trazendo a guerra aqui para dentro. Depois diz, não, ninguém convidou, mas como não convidou? Tinha até a plaquinha com o nome dele na mesa. Não sabe mentir direito, né? Não sabe mentir, não presta para ser diplomata. É uma vergonha que esse cara seja diplomata no Brasil.
Agora, já que conseguimos tirar de lá, né, a Força Aérea Brasileira, a nossa diplomacia, o nosso presidente, conseguimos tirar esses brasileiros que estavam em Gaza, chegou a hora, né, eu acho, das autoridades brasileiras começarem a cuidar de uma mobilização de todo o hemisfério sul, né, desse sul poderoso, do pessoal do BRICS, para dizer para ele, e olha aqui, a Siri entrou dizendo que não pode fazer isso. Você viu? Eu vi, Sinto muito. É o inconsciente. Olha, de alguém Chico, falando. Eu acho que está na hora de mandar Chico, para a matança. O que eu ouvi da diplomacia brasileira foi que o governo do presidente Lula vai sim entrar com força numa negociação mais intensa pelo cessar-fogo. Mas ao contrário do que a gente imaginaria, ou do que a gente vem falando aqui, sugerindo, que ele coordenasse o movimento na América do Sul, na América Central, na África, não. Ele vai centrar fogo no Conselho de Segurança da ONU. Ele acha que o Conselho de Segurança da ONU tem obrigação de passar um cessar-fogo. E se não passar, se os Estados Unidos voltarem a vetar, ele vai recorrer novamente à Assembleia Geral da ONU. Agora, a pressão sobre o presidente Joe Biden aumenta todos os dias, não só com manifestações de rua. Hoje saiu uma notícia que no dia 3 de novembro, a coisa de 10 dias, 100 funcionários do governo americano, do Departamento de Estado, de agências que atuam no exterior, escreveram uma carta reclamando do tom que o governo americano está adotando e dizendo literalmente que ele está demonstrando desprezo, olha o vocabulário, vocês sabem que na diplomacia vocabulário é tudo, né? Desprezo pelas vidas palestinas e falta de vontade de reduzir a intensidade desse conflito. Então ele está sendo muito criticado abertamente pelas manifestações de rua e internamente por funcionários da máquina que administra o governo dos Estados Unidos. Espero que essa pressão cresça e muito nos próximos dias. Parece que é a única alternativa, né, Chico Sá? Realmente pressionar os Estados Unidos, porque Israel não vai parar. Não vai parar, no menor sinal de que vai parar. Não vai parar nem diante de decisão da ONU, viu, se você quer saber. Não vai, eu acho que só o Biden começando a sofrer um prejuízo sem tamanho mesmo, que isso possa levar a um cessar-fogo. Olha, não enxergo de outra maneira. Num vivo da CNN Internacional, Netanyahu disse repetidamente que Israel vai matar tanto os palestinos civis quanto Israel quiser, e não importa o que os Estados Unidos disserem. Vamos matar quanto nós quisermos, e não adianta o que os Estados Unidos disserem. Os Estados Unidos não vão dizer nada, né, porque, como disse o Robert Kennedy Jr., que é candidato independente agora, é júnior, mas está com 70 anos, é filho do senador Robert Kennedy, né, candidato à presidência, não é que disse, aquilo ali é um porta-aviões nosso no Oriente Médio. E se a gente perder Israel, e se Israel perder a força que tem, 90% do petróleo do mundo estará na mão desse pessoal do BRICS. É isso que eles têm medo, é dinheiro por trás. E as vidas humanas. É bom porque ele foi direto ao ponto, de certa forma, né? Não veio com cinismo. Falou sem querer, querendo, né? Sem querer, o jogo é esse. Assim fizeram em todas as guerras que se meteram no Vietnã, para todo lado, né? Diga, Elô. E perdendo todas, né? Perderam todas da Segunda Guerra Mundial para cá? Nenhuma. Vamos ressaltar. Então, Israel que se cuide. Agora, muita gente diz hoje que não são os Estados Unidos que mandam em Israel, e sim o contrário, porque o governo do Netanyahu tem controle sobre o Congresso dos Estados Unidos. Porque financia campanhas, não foi à toa que houve uma manifestação grande na porta do senador Chuck Schumer, que é o senador de Nova York. Agora, essa semana, também nesse fim de semana, teve manifestação indo até a porta de Joe Biden lá em Delaware, estado onde ele tem a sua residência. Então, a tensão vai aumentando. Agora,
A gente pensar nessa fala que o Chico citou agora do Netanyahu e na fala do ministro da defesa dele, que vocês citaram agora há pouco, que mostrou aquela foto lá em Gaza, dos militares israelenses lá no parlamento de Gaza. Ele disse há coisa de 2 dias. Israel não tem medo de transformar Beirute na próxima faixa de Gaza. Ou seja, a tensão com o Líbano está aumentando, a fronteira norte de Israel, e ele já diz com todas as letras que se precisar partir para cima, vai partir para cima também. Ou seja, essa é a grande pergunta. Quem vai parar Benjamin Netanyahu? Lu, exatamente. Inclusive, a gente estava falando da ONU, né? Hoje a ONU fez um minuto de silêncio para homenagear os funcionários mortos em Gaza. Foram 101 funcionários até agora que foram mortos no conflito. A gente tem até um posicionamento na rede social da ONU dizendo hoje a família da ONU observou um minuto de silêncio, né? Fez um minuto de silêncio para lamentar e honrar os nossos colegas mortos em Gaza. Desde o início do conflito, mais de 100 colegas das Nações Unidas perderam a vida, o maior número de trabalhadores da ONU mortos num conflito em tão pouco tempo. Eles nunca serão esquecidos. E a gente viu a imagem que foi justamente fotografada durante esse um minuto de silêncio que foi postada pelo Antônio Guterres. Olha, eu acho que é inédito isso. Mais de 100 funcionários da ONU. São 40 jornalistas assassinados até agora. 100 funcionários da ONU, 40 jornalistas, quer dizer, esses não pode haver suspeita de que tenham envolvimento com o conflito. Estão reportando o que estão vendo ou estão trabalhando. Gente da Cruz Vermelha, médicos desesperados, porque estão expostos às bombas de Netanyahu, tentando salvar a vida daqueles que ainda sobrevivem. Quer dizer, tudo isso é um absurdo sem tamanho, isso é uma loucura, é um genocídio exposto ao mundo inteiro, né? E é preciso que alguém grite, né? Como dizia Drummond, eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. É preciso que as crianças de Gaza possam dormir em paz e que os homens acordem e despertem. Olha, Chico. Oi. Diga. Em falar em canção, a gente tem um vídeo, não sei se dá para a gente mostrar um trechinho, que são médicos de Gaza cantando, né? E eu acho que é uma imagem muito forte, porque a coisa de quase 3 semanas eles se juntaram para cantar para os pacientes dele. A gente tem, Elô. Dizendo que... Então vamos dar uma olhadinha. Vamos, e a é gente do vai Hospital contando o que é. Al-Eda. سوف نحيا هنا سوف يحلو النار نقوم كلنا بالدواء والقلم كلنا عطف على من يصارع السقم فلنواصل المسيرة نحو غايات أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف سوف يحلو النغم. Elô, e aí nesse vídeo eles dizem que vão ficar ali, né, no hospital até a dor sumir, né? Até a dor sumir. E a gente não consegue olhar para essa imagem e não pensar quantos deles será que ainda estão vivos, né? Sim. Quantos deles sobreviveram até agora e vão sair disso ainda vivos, né? Esse vídeo, inclusive, foi há 3 semanas, então, de fato, né, a gente não sabe quantos deles estão vivos. Mas eles permaneceram lá, né? Isso é um fato. Elô, e você fez uma entrevista exclusiva também com um dos brasileiros que estão voando agora nesse momento de volta para casa, né? Vão chegar daqui a pouco à noite, por volta das 11h30. O Hassan Rabi, a gente até viu a imagem dele agora há pouco naquele vídeo mostrando eles dentro do avião, né? Os brasileiros, ele estava também entre eles. Ele estava no Egito um pouco antes de embarcar para voltar para o Brasil. Ele conversou com a Elô. Vamos assistir esse vídeo e depois a gente volta a comentar aqui. Nesse momento a fronteira está fechada. Gente,
Recolhemos todo mundo, já estamos no ônibus. Eu queria só primeiro que você me contasse, você botou uma cena linda hoje no seu stories da praia, das crianças brincando na praia. E eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que foi esse momento, onde foi e como foi. Olha, na verdade, depois que a gente almoçaram no restaurante, esse restaurante fica na praia, no Harish, no Sinai, a gente decidiu tirar foto junto. Quando a gente decidiu tirar foto junto, as crianças fugiram, são 37 dias ou 35 dias desses conflitos, são presos cada um na casa dele, no apartamento, não pode sair da casa. Elas ficam correndo na praia, queriam brincar, mas aquele tempo não é tempo para brincar. A gente está correndo para chegar no hotel, estava atrasado. Infelizmente, também no Sinai, as coisas bem delicadas, checkpoint, pontos militares, paradas, então a gente estava correndo nem louco para conseguir sair mais rápido possível da Sinai. Eu soube que foram mais de 10 checkpoints. Teve um que vocês ficaram 2 horas esperando? Eu acredito mais ainda, mais desse tempo ainda. Na última, a gente ficou mais de 2 horas na última. E teve algum momento que você achou que não ia mais dar jeito? Olha, na verdade, cada um dia pior que o outro lá. Um desespero muito grande do bombardeio, do pensamento que vai acabar a comida, vai passar fome às crianças. Então, desespero completo. Cada um dia você está desesperada, não tem água, não tem gás, como é que eu vou fazer comida? Um desespero muito grande que o povo passa lá. Não sou eu, todo mundo, 2 milhões de habitantes. Eu não penso no meu caso, eu penso que tem 2 milhões de habitantes lá, todo mundo está vivendo a mesma situação. Ainda bem que a gente tem governo brasileiro, porque eles ajudam bastante nessas coisas. Mas existe 2 milhões de cidadãos, eles não têm ninguém para ajudar, infelizmente. Isso é o que mais tem desesperado a gente aqui. É o futuro desses mais de 2 milhões de palestinos que não podem sair de lá e estão sendo bombardeados. Que futuro você vê para isso, Hassan? Olha, eu não vejo futuro nenhum, porque ele está fazendo pior que terrorista, pior que Estado Islâmico, pior que todos os terroristas que eu vejo no mundo. Então, tem bastante coisa a gente não consegue falar de lá, especial quando eu apresento na mídia, converso com o jornalismo, a minha mãe fica brigando comigo, fala, 40 jornalistas foram mortos, assassinados com seus familiares. A gente vai ser o próximo por causa de você. Então, é um terror completo que está acontecendo. Um terror completo. Gente, as palavras do Hassan, né, que está voltando, mas são tantos traumas envolvidos, né? E ele vai direto ao ponto. Que futuro, né? Que futuro. Tanta Mas gente lá. Atrás dele está toda essa tragédia que segue escalando cada dia mais. Ele veio embora, deixou a mãe, 2 irmãs, várias outras pessoas deixaram parentes, e o que ele sempre diz, e que eu acho que é importante, é isso. E os mais de 2 milhões que estão lá, né? O que vai acontecer com ele? Qual é o futuro? Essa acho que é a grande pergunta. É o que a gente se pergunta também. A gente quer saber até onde vai isso. Mas tá realmente muito difícil, Elô. Mas olha, é importante, né, a gente fazer essa entrevista com o Hassan e ter uma... Hoje eu falei isso também na entrevista que eu fiz no Em Detalhes, mas é uma sementinha de esperança no meio de tanta tragédia que a gente está assistindo, né? A gente poder conversar com o Hassan e ele dizer, eu tinha certeza que eu ia morrer. Sim. E agora tem essa dose de esperança, é importante, né, pra gente. E essa angústia de estar deixando, né, inclusive parentes, você fica até sentindo um pouco culpado. Eu estou partindo, houve uma salvação no meu caso, mas eu estou deixando meus primos, minha mãe. Então, é muito dramático isso, né? Exatamente. E como é dramático, eu imagino muito, a gente falou hoje aqui da situação desses médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, todo esse pessoal da Cruz Vermelha, no caso lá do Crescente Vermelho, né? Que
não deixa o lugar porque os seus pacientes estão lá. Agora, hoje disseram, já estão fazendo cirurgia sem anestesia, inclusive em crianças, né? Sem anestesia, suturas, costura as pessoas, carne viva, sem anestesia, sem nada. E agora o problema é que no principal hospital começa a faltar água, combustível para fazer o gerador funcionar e não sabem quantas horas ainda terão isso. Quer dizer, muitos vão assistir os seus pacientes morrerem sem poder assistir, mas vão continuar lá. Quer dizer, alguém tem que ser responsabilizado por tanta desumanidade. Olha, e sinto muito, não será o Hamas. O Hamas tem outra conta para explicar, tem a conta dos atos que praticou. Mas são mais de 11 mil civis, inocentes, gente como a gente simples, né, que está debaixo da ira, né, demoníaca desse cara que está, como eu repito a falar, conspurcando o patrimônio moral de Israel, Benjamin Netanyahu, Sataniahu. É isso, Elô. Obrigada por hoje. Mais um dia difícil, apesar de a gente ter essa dose de esperança, a gente vai continuar acompanhando. Boa semana, Elô. A gente continua... Até amanhã, pessoal. Boa noite. Eu achei que a Elô já tinha... Obrigado. Foi agora. A gente continua falando, né, sobre a guerra, na verdade, da operação da Polícia Federal que prendeu 2 suspeitos de planejar atentados aqui no Brasil e que seriam ligados ao Hezbollah. A gente já falou sobre isso na semana passada. No domingo, a Polícia Federal agora prendeu mais um suspeito no Rio de Janeiro, que foi identificado como o Michael ou o Micael Messias, né? Ele foi apontado como uma das pessoas recrutada pelo Hezbollah, só que hoje ele revelou, né, que o Messias é músico, ele é músico, e foi ao Líbano para fazer apresentações de pagode, gente. Então, o Messias teria sido recrutado pelo naturalizado, né, brasileiro, o Mohamed Kir Abdul-Majid seria o principal investigado pela Polícia Federal. Isso seria um empresário, né, aqui no Brasil, que o teria contratado para ver se fazia um show lá no Líbano. Bom, a história também é muito esquisita, essa história do show de pagode no Líbano. Bom, né? Mas outros disseram que não, que foram contactados para outras coisas. É tudo muito mal explicado. O que me deixa mais intrigado é que essa informação teria chegado ao Brasil, né, pelo serviço secreto de Israel. Como é que é o Mossad. Quer dizer, é estranhíssimo, né? Mossad que não consegue detectar, né, o ataque do Hamas lá, as barbas deles, e descobre aqui no Brasil. Ou será um jeito de intrigar o Brasil, né, com o Hezbollah e via Hezbollah com o Irã, porque o Hezbollah age muito sintonizado com o Irã. Irã, que é parceiro comercial do Brasil, que importa produtos brasileiros e que integra o BRICS. A história é imbricada, né? É imbricada. Então, Israel faz o papel de defensor dos interesses dos Estados Unidos, que não são, evidentemente, mas nem de perto, os interesses do BRICS. Então, vamos criar vamos criar aí uma intriga. Brasil e Irã usando o Hezbollah e tal. Até agora, gente, não foi provado nada. Eu estou esperando a Polícia Federal chegar ao fim. Assiste como um festival de notícias atribuindo características de terrorismo a árabes presos no Brasil. Pelo menos há 20 anos você tem esse tipo de história. Normalmente situados em Foz do Iguaçu, onde realmente moram muitos árabes. O Guga já está entre nós, tá, gente? Só para avisar que ele já chegou na nossa mesa redonda. Pois é. Então, esse tipo de notícia não pode nem sequer você sair publicando isso antes de apurar, sabe? Seja do pagode, seja do samba, seja do MPB. Tem que ser mais rigoroso. Chico, tem que esperar muita investigação para você poder afirmar alguma coisa. Há muitos interesses envolvidos. E uma frase atribuída ao dramaturgo grego Ésquilo, né? Numa guerra, a primeira vítima é
a verdade. A primeira vítima de uma guerra é a verdade. Então, a gente tem que ficar de olho e esperar a verdade emergir, né, das investigações, porque acreditar em versão de Mossad, versão de Israel, de Netanyahu, não dá para acreditar no que diz o embaixador dele, mente aqui, mente publicamente. Né? Então não dá para acreditar nesse negócio. Vamos esperar Pode que a Polícia ser, Federal, pode. né, a Polícia Federal, que quem faz a operação final da prisão, esclareça essa história. Né? Em momento nenhum, as autoridades brasileiras disseram que esses caras que estão presos têm a ver com Hezbollah. Né? Estão investigando, mas ninguém falou isso. Essa é o termo, estão investigando. Isso foi... Ô, Guga, boa noite. Isso foi parar na mídia. Isso foi parar na mídia, mas vindo de Israel, porque o Netanyahu postou isso, né? Sim. Não é isso, Guga? O que gerou polêmica foi isso. Essa afirmação do Mossad de que seria um atentado que estaria sendo patrocinado pelo Hezbollah, porque a investigação, a priori, partiu da Polícia Federal, que depois pediu auxílio do Mossad, do governo de Israel, teve uma troca de informação. Porém, a investigação parte aqui da Polícia Federal, assegurou já o Flávio Dino. E aí vem o Mossad e conclui que seria, portanto, um atentado praticado pelo Hezbollah. Essa é a grande polêmica. A Polícia Federal, o que ela diz é que essas pessoas que estão sendo presas, elas teriam talvez ligação sim com o Hezbollah, mas eles não cravam isso. Eles dizem que podem ser simpatizantes, integrantes ou apoiadores. Isso está em investigação. E aí, abre aspas, o que diz a Polícia Federal sobre o Mohammed, que seria o líder desse grupo e está sendo procurado pela Interpol, é de que os indícios de que o Mohammed integra o braço paramilitar do grupo libanês Hezbollah. Isso diz a PF. E o fato, ela está sendo investigado esses indícios, dele fazer parte do braço paramilitar do Hezbollah. E que ele teria, inclusive, viajado para o Líbano há pouco tempo, e de que eles teriam, inclusive, a hipótese de que ele trabalharia para promover ações ilícitas ou até com objetivos terroristas, porque o Hezbollah também estaria metido em outras atividades ilícitas que não seria terrorismo apenas. Então, a Polícia Federal, de fato, investiga se ele faz parte do Hezbollah e diz que ele poderia, sim, estar tentando praticar algum tipo de ação com objetivo terrorista. Isso é o que diz a Polícia Federal, mas não crava isso ainda. Não diz que eles são integrantes. O Michael, que foi o que acabou preso por último, o Michael Messias, esse daí da foto, ele teria sido recrutado pelo Mohammed, que é o líder do grupo, teria viajado 2 vezes ao Líbano. Agora, a defesa dele explica que ele estaria sendo contratado para fazer shows de pagode. A Polícia Federal, por hora, não acredita nessa versão, mas é a versão que ele está apresentando. Claro que depois que veio à tona essa possibilidade, e como tem muitas brechas na investigação da Polícia Federal, a opinião pública não está, de fato, embarcando muito nessa investigação. Por exemplo, porque a polícia diz que o Hezbollah mudou de modus operandi e passou a contratar gente que não é militante. Seriam pessoas que não são ligadas ao Hezbollah, que é uma maneira de se distanciar deles. Seria uma nova maneira de praticar atentados. E que o Hezbollah estaria indo por esse caminho. Isso, por exemplo, não convence a opinião pública, porque o Hezbollah nunca fez isso. E aí, para tentar argumentar que o Hezbollah está agindo assim, a Polícia Federal diz que eles mudaram o modo de agir depois do atentado de 2001 nos Estados Unidos, das Torres Gêmeas. Mas aquele atentado, inclusive o Guga Chakra hoje na Globo News falou muito desse ponto, não tem a menor ligação com os xiitas nem com o Hezbollah. E o Hezbollah é um grupo xiita, então não faz o menor sentido o Hezbollah ter mudado de modus operandi por conta disso, e ninguém consegue entender se de fato mudou ou se é a Polícia Federal que está viajando na maionese, enfim, e a investigação
enfim, pode ter alguma brecha e pode estar errada. É isso que a gente tem que descobrir. Porque a investigação, gente, partiu da Polícia Federal. Por mais que o Mossad tenha se metido e seja polêmico eles quererem cravar que foi o Hezbollah, essa investigação é da Polícia Federal do Brasil. Não, tomara que haja investigação mesmo da Polícia Federal mais séria, porque até agora essas versões são muito frágeis, né? Vão adaptando não bate aqui, então o Hezbollah começou a contratar amadores. Então o cara não é mais profissional, aí vai ajustando a versão. Não sei, tem que se esforçar mais nessa investigação para não estar contando esse tipo de história. Esse tipo de história não dá para acreditar. Tudo muito esquisito, são versões que não batem, né? E são muitos interesses, né, Chico? Claro. Interesses envolvidos. Para virar propaganda de guerra é um segundo. Virar propaganda de guerra, indispor o Brasil com o Irã. Queremos entrar nessa, não, né? Esse que é o risco, gente. Eu falei na última vez que a gente comentou aqui, eu falei das ligações do Hamas com o grupo de onde ele se origina também, do Egito. Que eu falei até que era o Estado Islâmico, não, a Irmandade Muçulmana. Aí você falar que é a Irmandade Muçulmana do Egito que fez o atentado, ou falar que o Hezbollah é que fez, que está financiando isso aqui, porque o Irã está por trás e entra Brasil. Nós temos que isolar isso tudo, esperar a conclusão da Polícia Federal com coisas consistentes, porque até agora... Perfeito. Como você disse, até agora, para mim, parece propaganda de guerra. E fato é que ele está, né, em prisão temporária por 30 dias. A Justiça decretou, né, prisão temporária dele por 30 dias. Tem bastante tempo para apurar isso direitinho, né, cara? O Michael, exatamente. Mas que falta é o Mohamed, aliciado, porque o principal né? O Mohamed é o aliciador, Isso. né? De acordo com as informações que a gente teve na imprensa. Né? A Polícia Federal diz que o Mohamed, de fato, já é do Hezbollah ou tem, enfim, algum tipo de ligação, e diz a polícia que ele teria participado da guerra civil da Síria, já que o Hezbollah ficou do lado do governo sírio, do Bashar al-Assad. Então ele teria feito parte, portanto, desse grupo que ajudou o governo sírio, diz a Polícia Federal. Então ele, o Mohamed, talvez tenha alguma ligação de fato mais intrínseca ali, mas isso, claro, é a Polícia Federal que está dizendo. O Michael, por enquanto, é essa história de que ele foi 2 vezes ao Líbano e a explicação dele é que ele estaria sendo contratado para show de pagode. E é claro que isso acabou virando até piada na internet. Afinal de contas, essa história não está crível. São pessoas que são muito amadoras, como falou o Chico. Né? São muito amadoras. Tem aí, uma das piadas que rolou. Porque, de fato, falaram para rebolar e aí acharam que era Hezbollah, pelo jeito, porque o cara estava indo lá fazer um show de pagode para rebolar e não para fazer um atentado pelo Hezbollah. Essa é a versão dele. Guga, já descobriram se o cara toca pagode mesmo? Porque isso é fundamental, né? Então, é isso que é fundamental, exato. Mas, Chico, eu mesmo já vou tentar descobrir nas redes dele, mas por hora a mídia ainda não apurou, não tem nenhuma imagem dele tocando pagode. Provavelmente ele toca, né, gente? Seria muita cara de pau. No primeiro momento que ele diz isso, eu faria logo o teste do tamborim, entregava um cavaquinho. Vamos embora, o pandeiro. Começava por aí. É investigação óbvia, eu né? Falava, Quem sabe eu sou faz só um empresário do grupo de pagode. Porque tá mal contado. Esse negócio tá muito mal contado. Tá. É fato, mas a internet não perdoa, né? Então os memes já estão... temos boas piadas. Hoje a piada, o Hezbollah virou o Hezbollah, né? Não tem jeito. Agora, a gente vai falar também de América Latina, né, gente? Porque as eleições para presidente na Argentina estão chegando. A votação vai ser no domingo e o candidato da extrema-direita, o Javier Milei, está um pouquinho à frente, isso preocupa, né, do governista Sérgio Massa, tá 52-48, de acordo com como indicam as pesquisas. O Brasil lá virou um tema de campanha, inclusive, né, no debate de ontem, que foi a televisão, o Massa disse que o Milei quer romper as relações comerciais com o Brasil e a China e que isso vai causar desemprego. E a gente acompanha isso realmente com preocupação, mas você acha mesmo que... Não rompe, não. Não rompe, né? Digamos que, porventura, por um azar miserável dos argentinos, esse cara ganha a eleição. Não rompe, na hora H vai ser prático. Na hora H Argentina de porre é um perigo. Eu me lembro quando era presidente lá, aquele general Galtieri, né? Vivia
enchendo a lata, e os argentinos eufóricos devem ter tomado um vinho também. E esse aí não é só E aí vinho, ele não. Esse aí resolveu, é mais vamos pesado fazer o uma negócio. guerra com a Inglaterra contra a ocupação das Malvinas. As Malvinas são argentinas. Resultado, milhares de jovens argentinos deixaram o seu sangue ali, morreram ali. E esse Galtieri depois ficou visto como maldito, porque a Argentina, borracha, bêbada, entrou na aventura do cara. Eu espero que não entre outra vez com esse Milei. Tomara. Com esse Milei, que é um maluco. Existe um livro que conta a história, chama-se El Loco, sabe disso, né? Inclusive, o Massa está comparando o Milei com a Margaret Thatcher, né? A primeira-ministra da Inglaterra. Milei com a Margaret Thatcher? É. A Margaret Foi Thatcher lindo não é- isso A aí, dama de Chico. ferro, né? Mas ela não falava Foi com o lindo isso cachorro aí. que já morreu. Não. Está comparando aí, olha lá. Mas ela não falava com o espírito Mas dos cachorros que morreram e tal. É louco. Não, ela não era. Ela, claro que não tinha esse perfil de um maluquete, que é o perfil do Milei, obviamente. Agora, é muito ruim para ele, né, ficar como alguém que admira uma pessoa que é vista como uma inimiga da Argentina. Afinal de contas, a Guerra das Malvinas foi sim. exatamente no período da Foi Margaret ela que Thatcher. venceu. Então, foi ela que venceu. Então, inclusive, isso ajudou na reeleição dela, né? Isso garantiu a reeleição dela como primeira-ministra. Aí, claro, a campanha do Sérgio Massa, do peronista, aproveitou que ontem, durante esse debate, o Milei teceu elogios a Margaret Thatcher. E aí, logo depois, a turma de marqueteiros do Brasil separou esse trecho dele elogiando a Thatcher e fez um vídeo, que é muito bacana. Talvez a gente tenha aí, né, Gabi? Que é um vídeo que Temos o é um vídeo, vídeo Guga. comparando, falando que um país não pode ser liderado por quem admira os seus inimigos. Dá uma olhada. A gente tem o som. Aí. Attack Belgrano. En la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. Digamos, la señora Thatcher fue, así como lo fue Reagan, como lo fue Churchill. Forte essa mensagem, né? Porrada, hein? Cacetado. bom, E é o Tudo Belgrano, do onde Belgrano. morreram Porra, 300 Belgrano, e tantos jovens nesse cruzador, né? O Belgrano argentino. Destruído pela Dama de Ferro. Pois é. É isso. Guga, meu querido. Agora, só para completar, ontem ele falou também no debate, né, que vai romper com o Brasil, não sei o quê, essas tonterias Não vai ligar pro Lula? de argentino maluco. Tudo E bravata. Bravata. E ele disse, em determinado momento, já tinha dito várias vezes, que vai acabar com o Banco Central. O Banco Central que faz a inflação, que vai acabar com o Banco Central. Aí alguém descobriu, acho que foi o próprio Massa que levantou essa história, né? Que ele, Milei, tentou trabalhar no Banco Central quando começou a sua vida profissional e foi reprovado, sabe como, no exame do Banco Central? Como? No teste psicotécnico. Meu Deus, o cara virou um ressentimento desse tamanho. Ele foi reprovado, não é só psicotécnico, é o exame psiquiátrico. Quer dizer, é um louco, o louco tem atestado de loucura. Os argentinos ou estão muito loucos ou muito bêbados se elegerem esse cara, pelo amor de Deus, né? Vos não me cargues, vos sos argentino, pero não sou tonto, né? Ele vem se vingar agora desse psicotécnico, né? Pelo amor de Deus. Se vingar em cima do povo argentino. É a vingança do louco. Meu Deus do céu. É a vingança Juízo do louco. argentino. Mas olha, a Argentina, agora acabaram as pesquisas, só pode uma semana antes da eleição. Porém, tem pesquisa, tem uma pelo menos dando o Massa na frente, e no primeiro turno o El Loco também estava 5, 6, 7, 8 pontos à frente e terminou 7 atrás. Então, tem uma semana ainda. O debate de ontem teve a mesma audiência da final da Copa, lá na Argentina. A Argentina inteira assistiu e ontem o Massa deu um baile no El Loco. Então,
veremos como vai ser o resultado, mas essa reta final está sendo boa para o Massa. Difícil. Guga, vamos esperar pelo melhor, né? A gente tem que ter uma esperança aqui também, senão fica difícil. De Deus. Querido, até amanhã, viu? Boa semana. Boa noite, galera. Boa noite. Vamos ver se ele nos traz boas notícias. O professor Antônio Carlos de Almeida Castro, aquele grande mineiro de Patos de Minas. Boa noite, Cacai. Doutor Cacai. Aí. Olá, tudo bem? Diretamente noite, de Cacai. Patos de Minas, noite, Portugal, querido. Brasília. Onde está o senhor, doutor Cacai? Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Chicos? Estou em casa tentando trabalhar, doutor Chico. A sua mesa denuncia isso aí. Você está em casa. Já conhecemos esse cenário. Essas montanhas de livros. Aqui em casa, depois que privatizou, que a Neoenergia assumiu, cai a luz várias vezes por dia. Então, quando eu estou assim, ao vivo, a minha preocupação é não cair a luz. Não, porque pelo acabou amor de Deus. Enel também, né? A regularidade. É inacreditável. O que fizeram com o Brasil? O preço da tarifa dobrou e a luz cai 5, 6 vezes por dia. Depois que aconteceu em São Paulo de ficar 3 dias fora, houve um apavoramento. Eu escrevi uma nota curtinha, Chico, e eu não tenho nada desse trem de Instagram, então eu botei só no meu WhatsApp. Eu já recebi quase 200 respostas de jornalista, de deputado, dizendo, olha, Brasília é uma coisa, você está na capital da República. A empresa que privatizou aqui é uma vergonha. Nós ficamos... Hoje faltou luz 5 vezes na minha casa. Eu vi a sua nota. Está parecendo o lugar que eu moro, São Paulo. Vocês estão querendo imitar São Paulo, viu, Cacai? Ô, Cacai, só que lá em Brasília é ANEL. E aqui é Enel. Que eles chamam de Enel. Enel, mas é Enel. Eu falo Enel. E lá é ANEL. Essas privatizações têm que ser repensadas. É um absurdo completo. Com certeza, o Cacai, mas eu quero trazer um assunto aqui hoje. O Estadão publicou uma matéria que repercutiu muito nas redes sociais e por isso a gente tem que tratar aqui também, dizendo que uma integrante, vou explicar a história toda, tá, gente? Todo o contexto aqui, se você ainda não sabe do que eu estou falando, dizendo essa matéria que uma integrante do Comando Vermelho foi recebida em reuniões no Ministério da Justiça. Então, a Luciane Barbosa Farias, conhecida, de acordo com a imprensa, como a Dama do Tráfico Amazonense, esteve em audiências com 2 secretários e 2 diretores da pasta do Flávio Dino, ministro da Justiça, num período de 3 meses. E aí o Ministério respondeu, dizendo que ela foi recebida por secretários de segundo escalão, mas que ela integrava uma comitiva e era impossível, isso entre aspas, o setor de inteligência detectar previamente a presença dela. E o ministro Flávio Dino, inclusive, se pronunciou, ele tuitou sobre isso, ele disse o seguinte: nunca recebi em audiência no Ministério da Justiça líder de facção criminosa, ou esposa, ou parente, ou vizinho. De modo absurdo, simplesmente inventam a minha presença em uma audiência que não se realizou em meu gabinete. O Dino, ele remete esse tweet, né? Ele está falando a respeito do secretário de Assuntos Legislativos, que é o Elias Vaz, que explicou que no dia 14 de março recebeu uma comissão da ANACRIM, que é a Associação Nacional de Advocacia Criminal, para falar sobre o sistema penitenciário no Rio de Janeiro e que a Luciane entrou como acompanhante de uma advogada, justamente que faz parte dessa comissão. E aí a gente teve, por exemplo, o Luiz Nassif, jornalista, parceiro nosso aqui do ICL, ele fez uma matéria dizendo que o Estadão fabricou uma conexão fantasiosa entre o Ministério da Justiça e facção criminosa. Ele disse que o Estadão atacou a entrada dessa mulher do Comando Vermelho, né, supostamente, de acordo com o Estadão, no Ministério da Justiça e ignorou a passagem dela pelo governo do Amazonas e ao Congresso também, porque ela esteve nesses 2 lugares. Cacai, vamos aos fatos aqui, ao que aconteceu. Eu acho que vale a pena a gente falar de gestão de imagem e também sobre como a extrema-direita usa toda essa situação, porque nas redes sociais a extrema-direita se aproveitou muito disso que aconteceu, né? O bolsonarismo, exatamente. Sim.
Então, quero te ouvir a respeito disso. Você acha que o Ministério da Justiça foi o melhor caminho que seguiu, dizendo que não tinha como monitorar, era impossível o setor de inteligência monitorar? O que poderia ter sido de fato feito e não foi feito? Enfim, quero ouvir sua avaliação. Olha, eu não tenho nenhuma dúvida que, na minha visão, o ministro Flávio Dino está completamente correto. Primeiro, a maldade de dizer que ele recebeu alguém do tráfico. Na verdade, a direita sempre quer fazer, especialmente com pessoas que têm o destaque que o Dino tem, que é inteligente, que é brilhante, quer fazer uma ligação e eles sempre pegam, sem nenhum escrúpulo, essa questão do tráfico, né? O Dino foi à favela da Maré e eles trataram, a extrema-direita, os bolsonaristas, trataram aquilo como sendo uma proximidade dele com o traficante, como se na favela da Maré só morasse pessoas que tivessem problema com o tráfico. A grande maioria são de brasileiros corretos que trabalham. 99%, Cacai. 99%. É uma coisa absurda. Olha, se você tratar, eu escrevi hoje sobre isso um artigo que sai na quinta-feira. Você tratar num debate político quem não tem ética e não tem escrúpulo, como sendo uma pessoa normal, é extremamente difícil. Veja bem, o Bolsonaro teve a ousadia de dizer, capturando uma coisa que é absolutamente absurda, dizendo que ele é que conseguiu trazer os brasileiros de volta. Ele e o prefeito de Sorocaba, né, que foi quem emprestou o avião. Isso. Essa questão específica do Ministério da Justiça, ela é grave, porque acho que a resposta tem que ser muito dura. O Dino é muito bom nisso. Porque, veja bem, uma associação marcou uma reunião. Quando você marca uma associação, vão lá alguns advogados, e é normal isso. Evidentemente, essa advogada não estava ali qualificada como sendo uma pessoa que tivesse tido problema com tráfico e tal. Então, eu acho que o Ministério da Justiça não errou nada. O que se pode imaginar agora, em audiências formais, seja com ministros, seja com secretários e tal, é fazer um tipo de controle mínimo para tentar ter um controle maior sobre quem vai participar da audiência. Quantas pessoas são? Por exemplo, se você vai ao Supremo Tribunal Federal, para você marcar uma audiência com o ministro do Supremo Tribunal Federal, você tem que dar o nome das pessoas que vão com antecedência. Agora, se essa senhora for lá, se ela for advogada, eu não a conheço, e ela marcar uma audiência com um advogado, que seja o advogado da causa, e ela tiver procuração, ela será recebida, porque não se faz uma análise da ficha corrida do cidadão na hora de entrar no órgão público. Essa é a realidade. Tem condições de fazer? Até de certa forma tem. Acho que temos que pensar, como nós estamos vivendo um mundo muito dividido, em que os bolsonaristas não têm nenhum escrúpulo, nenhuma ética, e infelizmente parte da mídia compra esse terrorismo aí, que isso, evidentemente, isso é um terrorismo contra o Flávio Dino, que é um potencial candidato ao Supremo Tribunal, ou mesmo no futuro candidato a presidente da República, um homem que é absolutamente qualificado. Então, essa maldade de falar recebe a dama do tráfico, ou seja, como se de alguma forma o Ministério da Justiça tivesse algum tipo de conivência, ao contrário, faz um trabalho extremamente sério. O que se pode ficar desse episódio, fora a certeza que eu tenho escrito sobre ela e debatido, Gabi, que você lidar com quem não tem escrúpulo é extremamente difícil. Você tem que você parte do pressuposto, quando você está num debate, seja ele público, por escrito, seja ele na televisão, que você está lidando com quem tem ética. Quando você está lidando com pessoas que querem dizer que foi o Bolsonaro... Hoje uma senhora, Zambelli, disse que teria que dar o prêmio Nobel da Paz para o Bolsonaro, porque foi ele que conseguiu trazer o brasileiro. Senhora, aí forçou demais. Aí forçou, né? Aí realmente. Cacá, é o teve seguinte, 70 mil visualizações. Cacá, é falta do que fazer. Bolsonaro e os bolsonaristas não têm nenhuma proposta para o Brasil. Tem nada, nada. Né? Devia estar se preparando para... O que me preocupa é que isso aí saiu numa grande mídia, não saiu num órgãozinho bolsonarista de quinta categoria, não. Então, eu acho assim, propor uma discussão tipo, olha, todas as pessoas que tiverem acesso a qualquer membro do Ministério têm antes que com antecedência de levantar o nome para que possa fazer. Tem estrutura? Hoje em dia tem. Hoje você tem certos serviços que não são lá tão complicados, que você pega o CPF da pessoa e você vai ter acesso se essa pessoa tem processo, não tem processo. E aí, nós vamos ter um outro tipo de discussão. Porque a pessoa que está respondendo um processo, ela não pode ter acesso à autoridade pública? Claro que pode, por que não? Sim. Mesmo aquela que já foi condenada e que cumpriu pena, no meu ponto de vista, ela tem que ter o livre acesso, desde, evidentemente,
que seja para tratar de uma coisa que diga respeito especificamente àquilo que é inerente ao órgão que ela está trabalhando. Esse assunto, o mais grave que eu vejo, ele está sendo explorado por um jornal do porte do Estadão, porque isso vai dar margem, claro, a essa rede completamente sem nenhum controle, né? Eu como não tenho rede social, eu nunca leio o que falam de mim. Então, eu tenho essa vantagem, entendeu? Então, agora, é grave, porque você tem um jornal que faz uma ilação. Você pode até dizer, se a matéria fosse assim, é necessário melhorar o sistema de segurança de toda a administração pública para que pessoas que, em tese, estejam respondendo a processos sejam fiscalizadas, sejam investigadas. Eu já acho absurdo, porque a presunção é de inocência. Tá certo? Cacai, mas como eu sei... Não, complete, por favor. Não, como eu sei que um homem como o Dino, eles batem muito no Dino, pelo brilhantismo dele, pela coragem, pela determinação. Então, eu acho que talvez a gente possa fazer uma tentativa de ter esse controle mais rigoroso. Mas é impossível. É impossível. Você imagina o seguinte, eu fui dar uma palestra no Rio de Janeiro. Eu sou um advogado, não sou político, não tenho nenhuma rede social. Eu falei lá para 3 mil advogados. Quando eu saí, Chico, eu devo ter tirado umas 150 fotos. Mais até. Foram 2 horas de foto. Eu imagino. Eu não conhecia, talvez conhecesse 2 pessoas que tirou foto comigo. Eu não conheço as pessoas que tiraram foto comigo. Pode ser que alguém seja do crime. Pode ser, tranquilamente. Até porque talvez tivesse curiosidade de ver um advogado criminal falar, entendeu? Mas espera, é diferente da ligação de Bolsonaro com miliciano, né? Com Rony Lessa, com quem mais? Adriano da Nóbrega. Isso é que é ligação espúria. O gabinete bem colocado, de Flávio Bolsonaro. Condecorava bandido. Elogiava. Conclamava as milícias a vir para o Rio de Janeiro. A Damares, né? A Damares Santa da Goiapeira, né? Usando a imagem que ela inventou, que ela criou, a Damares tinha um terrorista que explodiu uma bomba no aeroporto dentro do gabinete dela. Assessor dela. Acho que tem até foto dela. Assessor, Chico. Assessor aí, ó. Assessor. Esse não foi lá visitar, não. Esse cara que preparava um ato de terrorismo, tá aí sorridente com a sua chefe. Você tem toda a razão. Eu ontem terminei de ver uma série chamada Vale o que está escrito sobre o jogo do bicho do Rio de Janeiro. Por sinal, extremamente bem feito. Muito boa. Ali, das pessoas que está lá, se não me engano, é o Queiroz, ele conta que a condecoração que aquele chefe do escritório do crime recebeu, ele estava preso quando o Flávio Bolsonaro e o pai Bolsonaro fizeram uma condecoração, acho que é Adriano que ele chama. Adriano da Nóbrega. Então, imagina... Adriano da Nóbrega, miliciano, chefe do escritório do crime, foi condecorado e foi entregue quando ele estava preso em homenagem a ele. Na cadeia. Quer dizer, na cadeia. Ou seja, há uma hipocrisia enorme pelo fato da pessoa ter participado de uma reunião que, segundo diz o noticiário, foi marcado por uma associação. Uma associação, por sinal, seríssima. Sexta-feira passada, eu falei para 400 advogados em Minas Gerais, convidados por essa associação. Tinham lá ministros do STJ, tinham lá professores da UFMG. Pode ser que tivesse, não sei, alguma pessoa ligada ao crime. Essa é a realidade do dia a dia, entendeu? Então eu acho que isso aí só serve para fazer uma reflexão. Outra coisa, o ministro Dino, Flávio Dino, não recebeu essa senhora. Não recebeu. Não recebeu, não? Não recebeu. Agora, esse outro foi condecorado pelos Bolsonaros, né? Não sei se o pai ou o Flávio, que foi lá entregar a comenda na cadeia, e depois morreu de uma maneira estranha, porque morreu num confronto com o PM da Bahia. Queima de arquivo, tudo indica. E olha, para a região onde ele estava, que era próxima a Salvador, tinha viajado na véspera, o deputado Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, pode ser queima de arquivo, sim,
E ele era um cara que sabia muito da família Bolsonaro. Agora, isso aí, como é que você faz para tirar isso da pauta? Põe uma pessoa ligada ao crime, se possível, ao lado do Flávio Dino, ou ao lado do Cacai. Que aí tá vendo? Então, isso é normal, não é normal, não. Isso é normal, não. É falta do que fazer. Agora eu te pergunto, Cacai, e afinal de contas, esses bolsonaros vão ficar impunes até quando? O que está acontecendo com o processo no Supremo, que volta e meia vaza um pedaço da delação do Mauro Cid? Agora diz que a Michele e o Carluxo tramavam o golpe, né? Já outras financiavam, enfim. E o que é? Você acha que o Supremo, o ministro Alexandre, está esperando juntar tudo? Porque aí vem para apresentar o resultado desse inquérito, aí vem aquele procurador lá, Carlos Frederico, que fala, não, as delações do Mauro Cid não são fortes assim. Como é que você está vendo essa demora, esse enrosco? Olha, isso me preocupa por diversos motivos. Eu que sou advogado, que só advogo na área criminal, eu sei que o Poder Judiciário tem um tempo diferenciado da imprensa, que faz investigação, que escreve sem ter necessariamente que fazer todos os elos e todos os direitos à ampla defesa, ao contraditório e tal. Mas eu penso que o Supremo fez um ato excepcional de defesa da Constituição e da institucionalidade ao colocar para julgar esses primeiros do 8 de janeiro. Agora, fatalmente, já disse isso aqui para vocês, vão ser julgados e vão ser denunciados antes e julgados, porque o Poder Judiciário é um poder inerte, tem que vir a denúncia do Ministério Público, depois da investigação da Polícia Federal. Então, vão ser julgados os políticos, parece que 17 ou 18, os financiadores, os militares e a família Bolsonaro. Claro. Só que esse delay, essa falta do tempo conjunto, está dando essa insegurança. Porque o Brasil, você ainda tem um país muito dividido, né? Extremamente dividido. E cada dia, Gabi e Chicos, né? Cada dia é um escândalo que se sobrepõe ao outro. Você veja agora essa história do Sérgio Moro na Lava Jato, que descobriram que não existia nenhum controle do dinheiro, das joias, dos quadros que estavam lá no acervo da 13ª Vara. Então Maringá. Enquanto nós estamos esperando o julgamento, parece que vai ser essa semana, enquanto nós estamos esperando o julgamento da inelegibilidade do Moro lá, de cassação do Moro, há essas notícias surpreendentes, porque tem alguma coisa que eu queria lembrar a vocês, que em abril deste ano, o juiz da vara, o doutor Apio, deu um despacho ao fazer uma revisão na vara e começar a descobrir esqueletos enormes, e referente aos valores e aos bens apreendidos, ele fala: manter o escorreito controle e fiscalização dos valores arrecadados nos 9 anos de operação. Ou seja, ele descobriu que não tinha controle nenhum. Por exemplo, tem um Portinari lá, eu até falei com o filho do Portinari essa semana, que está desaparecido. Ninguém sabe onde está o Portinari. Meu Deus do céu. O dinheiro... Que vale um quadro do Portinari, hein? O que vale um quadro do Portinari? Um quadro do Portinari, um quadro do Salvador Dalí. E assim, eu sei que eu acompanho muitas coisas ali. Quando o Apio descobriu que estava uma verdadeira bagunça e ele começou a quebrar o sigilo de alguns processos que estão lá com sigilo de 10, 15, 20 anos, simplesmente ele foi afastado. Quem tramou o afastamento dele foi o Moro. Quem fez a tal gravação foi o Moro. Quem levou ao tribunal foi o Moro. Quem afastou foi o tribunal, e o tribunal que protege o Moro. E ele foi afastado depois para o CNJ, teve que aceitar assumir uma vara que é fora do direito. Então, no Brasil, um escândalo se sobrepõe ao outro, né? Você imagina, ali nós tínhamos aquela vara, oficialmente, nós tínhamos 12 bilhões que está em algum lugar. 12 bilhões. 12 bilhões. Assim, nós temos que lembrar que esses procuradores e esse juiz, no caso concreto mais os procuradores, fizeram um determinado fundo, que seria um fundo bilionário, que eles seriam certamente mais fortes que qualquer partido político, e felizmente o ministro Alexandre determinou o controle e a paralisação desse fundo. Mas tem que investigar. Onde é que está esse dinheiro? Então, o nosso problema é que um escândalo se sobrepõe ao outro. Eu concordo com você.
tem que agilizar o julgamento dos financiadores, dos políticos da família Bolsonaro, especialmente no caso de janeiro, porque está causando um mal-estar. Eu sou parado diariamente onde vou debater, onde eu vou discutir, para dizer o seguinte, mas foram condenados os que eles chamam de bucha de canhão, pessoas que estavam depredando dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas foram condenados a 12 anos, porque eu já expliquei isso aqui para vocês. Como as penas têm os crimes têm penas mínimas muito baixas, ou você absolve ou condena, e aí tem que condenar penas altas. É um drama, mas é a realidade. Mas ou você processa imediatamente, o mais rápido possível, claro, com todo o devido processo legal, com tudo aquilo que eles têm direito. Eu sempre digo o seguinte, Gabi, se nós vencemos a barbárie quando a democracia ganhou no voto das eleições. Mas nós não podemos usar os métodos da barbárie, porque senão eles terão vencido. Nós teremos cedido à barbárie. Então vamos dar a eles todos os direitos, mas vamos processá-los. Vamos terminar. Os processos têm que ter começo, meio e fim. Nós temos, fazendo um paralelo a esse absurdo, na questão específica do Moro, que foi descoberta agora, a completa desorganização. Completa. Eu tenho cliente, eu tenho um amigo, vou contar o caso de um amigo meu, que no dia que teve a busca e apreensão na casa dele, eles apreenderam, a esposa dele estava dormindo, eles entram no quarto, ela estava sem aliança, que estava ao lado da cama, eles apreenderam a aliança dela. 2017. Até hoje eles não têm como devolver a aliança. Eles querem a comprovação da nota fiscal que comprou. Ele casou há 30 anos atrás. Que é isso? Então, é uma piada. Se você tiver conhecimento, como a gente tem advogado, se a imprensa tivesse conhecimento do absurdo que foi a Lava Jato, não só sobre os excessos evidentes que gerou o Bolsonaro e tal, mas do dia a dia do controle. Eles têm que ser responsabilizados. Os responsáveis pela vara, e aí o doutor Sérgio Moro e quem a substituiu, tem que prestar conta desses 12 bilhões. Infelizmente, o Apio, o doutor Apio, que assumiu a vara e que viu que estava a desorganização, começou. O primeiro sigilo que ele abriu foi o do Tony, aquele empresário. Ao abrir o sigilo do Tony, um escândalo, comprovou-se que o cara era um agente filtrado por ordem do Moro. E o Moro não teve como negar, porque estava tudo escrito. O Moro só falou que estava prescrito. Ah, mas isso é coisa de 20 anos atrás. Se o doutor Apio tivesse ficado lá, não tivesse sido afastado pelo CNJ, e tivesse aberto esses porões todos, esses esqueletos, nós certamente chegaríamos aonde estão esses 20 bilhões, por exemplo. Cadê os 20 bilhões? Qual é o controle que tem? Então, o Brasil é um país complicado. E o Poder Judiciário, mais ainda. Esse Poder Judiciário que, de certa forma, é uma contradição que eu estou gostando de conviver com ela. Esse Poder Judiciário patrimonialista, misógino e extremamente reacionário, foi quem manteve a institucionalidade. Já falei isso aqui, já escrevi sobre isso 50 vezes. No entanto, enquanto nós estamos vendo os pequenos pagarem, vamos chamar assim, e ainda não chegar, como o Chico bem disse, nos responsáveis realmente pelos interesses que tinham de dar o golpe, e por outro lado nós estamos tendo uma vara, que foi a famosa vara, 13ª vara de Curitiba, sendo descoberta agora que existem 20 bilhões. Cadê os 20 bilhões? Cadê as obras de arte? Como é que você some um quadro do Portinari, que é o maior artista brasileiro? O Moro tem que explicar, então, né? Sérgio Moro tem que explicar. Sérgio Moro... Tem que explicar, mas para explicar tem que ter um procedimento, tem que ser o Ministério Público investigando, a Polícia Federal, e é uma pena, viu, Gabi? Porque, Chico Sá, quem estava fazendo isso era o Apio. O Apio ia pegar esqueleto por esqueleto para comprovar. Vem cá, agora, primeiro ele abriu um primeiro sigilo, deu no escândalo que deu do Tony lá, aquele empresário, que nós já até falamos sobre ele. E aí, ato contínuo. As contas, eu falei com o doutor Apio. Ele me disse, não tem nenhum controle. Aquilo ali, existe os porões da 13ª vara. Os porões da 13ª vara. Então, está tudo imbricado, quer dizer, foram esses porões da 13ª vara que, de certa forma, sustentaram esse trabalho da Lava Jato que levou a eleger o fascista do Bolsonaro. É isso, Cacai. Nós temos que fazer um enfrentamento de tudo, para que a gente não possa ficar aí à disposição para que um jornal venha dizer que, pelo fato de uma advogada ter ido por uma associação visitar um secretário do ministro da Justiça, dizer que o ministro da Justiça está recebendo pessoas ligadas ao tráfico. Isso é um desserviço à nação.
É isso, tem que fazer enfrentamento. Totalmente. Agora, tem que fazer logo, porque quando o tempo passa, cada hora, né, esses energúmenos, para dizer assim, em geral, inventam coisas, aparecem... É esse povo, Chico, que está tocando essa usina de fake news. É esse povo que está solto aí. Tem que parar esse povo. Cacai, estouramos o tempo, Cacai, olha que tragédia. Eu queria ficar conversando com você até 10 horas da noite. A gente sempre estoura com o Cacai porque é muito bom, né, Cacai? É muito bom. Tempo passou. Davi mais. Vou falar com vocês. Um abraço. Chico Sá não falta não. No ano passado você faltou, fiquei com saudade de você. Tá vendo? A gente também fica, boa viu? Noite. Obrigado, Fica, filho. Cacai. Abraço. Beijo, Cacai. Você viu, né, Chico Sá? A gente também fica com saudade, Cacai fica com... De advogado, tô bem isso guardado aí. em Brasília. Nós Bom, estamos bem guardados. Vamos embora, minha gente. Agora a gente vai para o Sinapse CL com Roberta Garcia e César Calejon. A gente vai continuar falando de guerra, olha só. Eles vão falar com a secretária de Juventude da FEPAL, Mainara Naf. Entrevista imperdível. E vamos embora, porque a gente tem muita água ainda. Cadê o Portinari, Cadê o Portinari e Sérgio Moro? Olha. Cadê o Picasso, Sérgio Moro? Pelo amor de Deus. É isso aí. Fala, turma, que sucesso foi o lançamento do primeiro documentário original ICL, De Quanta Terra Precisa o Homem. O documentário que revela a verdade sobre o MST, o maior movimento social do mundo. Dezenas de milhares de pessoas assistiram ao encontro, ouviram um debate de altíssimo nível, com a presença do João Pedro Stedley, coordenador nacional do MST, e vários outros nomes incríveis, e saíram de lá, com certeza, com uma outra visão sobre o movimento, mas principalmente uma outra visão sobre o conflito no campo no Brasil. Se você perdeu esse debate, que inclusive trouxe vários trechos do filme de uma maneira inédita, a gente resolveu permitir que o replay fosse liberado por alguns dias para você poder assistir. Então clica agora no link que vai estar aqui e assiste a esse replay enquanto ele ainda está no ar, porque ele vai ficar no ar por bem pouco tempo para as pessoas que estavam inscritas e perderam essa oportunidade. E para você também, que soube disso agora. Não perde essa chance não. É um tema muito importante e foi um encontro histórico. Conto com a presença de vocês. Um abraço.